Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Consciência. E hoje nós vamos falar sobre um hormônio de extrema importância para o nosso organismo, que é o hormônio do crescimento, que a gente também conhece ele como GH, né? É a forma mais famosa que a gente sabe dele. E as suas relações com o exercício físico também, vamos fazer esse link, tá? Porque é muito importante a gente entender como o GH funciona, já que ele está diretamente ligado ao nosso crescimento e nosso desenvolvimento, tá? Do corpo humano. E além dele fazer parte de várias funções metabólicas nos adultos, tá? E aí, ó, falar aqui para vocês, nós vamos iniciar aqui falando do GH em si. E ele é produzido pela glândula hipófise. Já comentamos aqui em aulas anteriores como funciona. Se não viu ainda, volta um pouquinho, algumas aulas e vamos embora. E está localizada na base do nosso cérebro, essa hipófise, tá? E o efeito dela no crescimento se dá tanto pela hipertrofia, ou seja, o tamanho da célula, ou da hiperplasia também, que é o aumento da quantidade das células. E o GH vai estimular a síntese de DNA, RNA e proteínas também, tá? Que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, esse aqui, ó. Então vamos lá, como eu disse a vocês, tá alocado aqui, ó, na base do cérebro, certo? E o GH, ele pode agir diretamente sobre todas as células do nosso corpo, tá? Porém, ele pode agir de forma indireta também, estimulando a síntese de outro hormônio, por exemplo, como o IGF-1, tá? É um fator de crescimento semelhante à insulina. E, tipo, é importante também destacar que apesar do GH estimular a produção de IGF-1 em vários tecidos, como eu falei, o fígado é o principal responsável, tá? Para a liberação desse IGF-1, tá? E é isso. Um adendozinho aqui para vocês é que você sabia que o IGF-1 ele é especialmente importante para o crescimento dos ossos longos, principalmente durante a infância e a puberdade. Isso acontece porque quando o GH chega nas placas epifisárias dos ossos longos, né, que é aquela cartilagenzinha que a gente estimula para virar osso, ela estimula a produção local de GF-1 e logo assim ele vai agir nos receptores da membrana que estão presentes nessas células específicas do osso, lá nas epífises, tá? E assim a produção da cartilagem vai ser induzida e ela será convertida em osso, havendo assim um crescimento linear do osso, nos ossos longos. Beleza, gente? Vamos embora para o próximo slide. E aí, gente, eu quero só relembrar aqui para vocês, como eu falei, que o IGF-1 ele é especialmente importante, tá? Para o crescimento das placas epifisárias, que é aquela cartilagenzinha da gente quando a gente está na fase de criança ou na puberdade, que o nosso osso longo ele vai se desenvolver e essa cartilagem vai virar osso, né? E aí, quer dizer então, ó, que depois da puberdade, as epífises se fundem com as diáfises, ou seja, a placa de crescimento deixa de existir. Isso quer dizer que o GH não vai ter mais efeito no crescimento ósseo? Fica aí essa dúvida para vocês, tá? Reflita aí um pouquinho, mas calma, não é bem assim. E eu vou te explicar o porquê, tá? O GH, ele pode estimular a formação do tecido ósseo em alguns tipos de ossos específicos, como os longos que eu falei, e esses podem crescer em espessura também, sobre a ação do GH, tá? E ele também pode possuir efeitos sobre o metabolismo apresentando, né, ações no tecido adiposo. É isso, gente. Então, ó, eu falei para vocês que os triglicerídeos eles vão ser quebrados, tá? Em ácido graxo e glicerol e eles vão para a corrente sanguínea, beleza? Então, o que é que eles vão fazer, né, no nosso corpo? Por exemplo, o ácido graxo ele pode ser usado como substrato energético, ou seja, fonte de energia para o nosso músculo esquelético, tá? E já no fígado, por exemplo, o glicerol ele pode ser usado para gliconeogênese. Como o nome já diz, glico vem glicose, neo, novo, gênese, criação. Então a gente vai ter a criação de glicose que vai ser produzida no nosso fígado através do próprio glicerol, tá? E tipo, a gente vai ter outras substâncias também, como alguns aminoácidos. E para parar para pensar, você tem ideia quem é que vai estimular a gliconeogênese no fígado? Então, se você pensou em GH, você está certíssimo. Então, a gente consegue perceber também que o GH ele tem efeito contrário da insulina, que ele vai estimular a glicólise, ou seja, lise, quebra. Ele vai estimular a quebra da glicose, tá? E então vamos lá. Assim a gente percebe que o GH ele vai tentar, né, ele vai aumentar a glicemia no nosso sangue, fornecendo assim outras fontes de energia também para os músculos, como os ácidos graxos, tá? Para que ele possa poupar a glicemia um pouco, como também estimulando a produção de glicose no fígado, tá? E no músculo e tecido adiposo, o GH também ele vai diminuir a ação da insulina, como eu falei, o GH ele é análogo à insulina, tá?
e logo a captação de glicose será diminuída nesse músculo e tecido, e assim a gente vai aumentar a disponibilidade de glicose na circulação sanguínea, tá? E aí a gente pode concluir que os efeitos do GH sobre o metabolismo incluem poupar carboidratos, gastar gordura e promover a síntese de proteínas, tá? Esse último também está envolvido com o crescimento das células, a síntese de proteína, beleza? Só aqui, então, recapitulando para vocês, o efeito do GH sobre o metabolismo, tá? A gente vai querer poupar carboidrato, gastar gordura e também a síntese de proteína, que é o crescimento das células, tá? E aí, ó, a gente vai ter aqui estímulos para secretar o GH. O que é que será que estimula, né? Então, ó, a secreção de GH está sob o controle de dois hormônios do hipotálamo, tá? Um é o liberador do GH, que é chamado GHRH, e outro é o inibidor, no qual chamamos GHIH, mas também é conhecido como somatostatina. Repete comigo, somatostatina, tá? E aí, ó, a secreção do GRRH é pulsátil. Isso é, ela vai apresentar picos de altas e baixas, tá? Assim, o padrão pulsátil na secreção de GH também será gerado. Esse padrão pulsátil vai seguir um ciclo circadiano, que se repete todos os dias, com um pico de maior secreção durante o sono, tá? Principalmente durante o sono não REM, onde ocorre a presença de ondas lentas. O sono de ondas lentas vai estimular a secreção do GHRH e inibir a da somatostatina. Dessa forma, o GHRH vai ativar seus receptores, que ativam proteínas específicas, estimulando assim a secreção do GH, no qual vai entrar na circulação para atingir seus alvos, promovendo o crescimento. Por isso, aquela fase famosa que todo mundo com certeza já ouviu dos pais, criança que não dorme e não cresce, é a mais pura verdade, gente, tá? Então, vale relembrar isso muito bem, que o sono é um dos principais fatores para o crescimento e desenvolvimento humano, tá? Então, como tem aqui uma caminha, a pessoa dormindo, ó, a gente tem que dormir e com qualidade, gente. Dormir com qualidade, tá? O sono profundo mesmo. Tem outros tipos de estímulos para secreção de GH, como por exemplo situações de estresse, incluindo os exercícios físicos, e situações que a glicemia diminui, como ocorre durante o jejum, tá? Muita gente fica querendo fazer aí jejum intermitente para aumentar a síntese de GH. Cuidado também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não podemos esquecer a função de aumentar a glicemia que o GH apresenta também, tá? E também estresse psicológico, como ansiedade excessiva, tá? Então, vamos tratar essa ansiedade aí. Eu mesmo sou bastante ansioso e tento bastante tratar isso. E eu não tento ficar ansioso para aumentar meu GH não, viu, gente? Pelo amor de Deus. E toda a regulação da secreção de GH é complexa, tá? Envolve mecanismos de feedback negativos, que são ativados quando o nosso cérebro, quando muito GH foi liberado, tá, gente? E é isso. Vamos lá, gente. Agora que a gente já entendeu como ocorre a secreção do GH, vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios que ocorrem caso essa secreção não esteja funcionando da forma adequada, tá? Não quer dizer que seja só a falta de GH, tá, gente? A gente pode ter o excesso também. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora sobre o nanismo, o gigantismo e a acromegalia, tá? São distúrbios que o GH pode trazer para o ser humano. O nanismo, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele ocorre quando a secreção do GH durante a infância é baixa, gerando assim uma deficiência no crescimento da criança. Essa deficiência não vai ocorrer apenas pela falha da secreção de GH, tá? Mas também pela falha na sua ação. Importante destacar que uma pessoa com nanismo não vai possuir apenas uma estrutura baixa, beleza, gente? Mas seus órgãos também são menores, comparados a de uma pessoa sem um distúrbio, conhecido também como nanismo proporcional. Não é só de altura então, tá? Capisca? Vamos embora. Visto que existe o desproporcional, como também ocorre a acondroplasia. Nome difícil, né? Acondroplasia. Onde o indivíduo possui braços e pernas curtas, mas não é causado por falha do GH, tá, gente? E aí, o tratamento por nanismo, quando há falha na secreção, consiste basicamente em repor GH. Acho que muita gente conhece pessoas próximas que tiveram nanismo, que tiveram que repor e simplesmente seguiram a vida normalmente, tá? Mas se a falha for na ação do hormônio, não adianta repor, já que ele produz o GH, porém, por algum motivo, ele não consegue chegar ao alvo. Mas antes que você se assuste achando que não possui nenhum tipo de tratamento, é possível fazer a reposição de IGF-1, que mesmo não tendo ações diretas do GH, possui indiretas. Dessa forma, a deficiência pode ser minimizada, tá? E apesar de não ser muito comum, a deficiência de GH pode ocorrer na fase adulta, mas os sintomas são mais discretos.
é bem mais raro de acontecer também, tá? E com o aumento da gordura corporal, diminuição da massa muscular e da densidade óssea, sendo esse o último podendo contribuir para o surgimento de osteoporose, e para o tratamento também consiste em repor o GH que está faltando no organismo, tá? Então adultos também podem ter a deficiência de GH, beleza, gente? E aí, ó, a gente vai ter aqui também, vamos falar sobre o gigantismo, que é o contrário ao nanismo, ou seja, é o excesso de GH durante a infância. E como o nome sugere, é uma condição de crescimento acima do normal. Vai deixar a pessoa literalmente gigante. E esse excesso de GH pode ocorrer devido à hipersecreção de GH, causado por um tumor na adenohipófise, tá? E se for o caso, a remoção do tumor e radioterapia são formas de tratamento. Porém, isso pode acabar causando a falta de todos os hormônios que são produzidos por essa área, tá? Pela adenohipófise. E por isso, os métodos farmacológicos estão sendo introduzidos, tá? Para evitar esse tipo de situação. Exemplos desses métodos são os análogos da somatostatina, que eu falei para vocês. Ou seja, fazem a mesma função, que é inibir a secreção do GH. Beleza? E por fim, gente, vamos falar da acromegalia, que é uma doença também causada pelo excesso de GH, mas que ocorre após o fechamento das placas de crescimento, ou seja, após a puberdade na fase adulta. Dessa forma, o distúrbio vai agir aumentando principalmente as extremidades do corpo, como as mãos, os pés, tá? Ossos membranosos, como o do crânio, mandíbula, nariz e testa, também podem continuar crescendo em excesso, já que seu crescimento não para com o fim da puberdade, beleza, gente? Como eu falei para vocês, eles não são ossos longos, tá? Então eles podem sim crescer com a acromegalia. Além disso, órgãos como a língua, o fígado, rins e até o coração também podem crescer de forma exagerada. E isso pode causar uma insuficiência cardíaca, no caso do coração, tá? E aqui, ó, a gente vai ter a relação do GH com o exercício físico. E aí, gente, a gente vai falar agora sobre o GH e a relação dele com o exercício físico, tá? Como a gente já falou, o exercício físico é um dos fatores que estimulam a secreção do GH. E isso vai acontecer devido à atividade dos músculos, onde vai ocorrer a estimulação dos receptores e neurotransmissores. O aumento do estresse oxidativo e as alterações do nível de hormônio relacionados ao exercício, como o cortisol e a testosterona, tá? Então, dessa forma, o GH vai atuar estimulando o crescimento muscular, visto que ele promove a síntese de proteínas, né? Isso é o que toda pessoa que está fazendo musculação, por exemplo, está querendo. Então, ele induz a diferenciação e a multiplicação das células musculares, beleza? Como a gente já sabe, o GH ele aumenta a liberação de ácidos graxos para que eles sejam usados como fonte de energia durante o exercício físico. Então, isso pode auxiliar na redução de gordura e na melhora da composição corporal também, tá? Ó, aqui, mostrando para vocês, a gente vai quebrar o triglicerol, né? Vai mandar um ácido graxo e o glicerol para a corrente sanguínea. E isso pode sim auxiliar na redução da gordura, porque a gente vai metabolizar elas, beleza? É isso. E a gente também pode relacionar o GH com o fortalecimento dos ossos, visto que o GH estimula a formação deles também, como eu falei para vocês, e aumenta a absorção do cálcio, gente. Isso é muito importante. Então, quando juntarmos esse hormônio com exercício físico, a gente pode aumentar a densidade mineral óssea e reduzir o risco de osteoporose, tá bom? Então, façam atividade física, não só por isso, mas por vários outros fatores, tá? E por fim, a gente ainda pode relacionar o desempenho atlético, porque o GH ele pode auxiliar aumentando a capacidade do exercício físico, melhorar a resistência, a força muscular e a recuperação também pós-treino, que é muito importante. É na recuperação pós-treino que a gente vai estar melhorando o nosso músculo, né? Reconstituindo ele de maneira mais forte, mais saudável. Além de poder ajudar na reparação do tempo das recuperações após lesões também, tá? Porque é comum um atleta se lesionar. E é importante destacar que diversos fatores vão influenciar nos níveis de GH de cada indivíduo, como idade, gênero, qualidade do sono, como eu falei para vocês. A alimentação é aquele pilar, né? É treino, dieta e descanso, gente. Não tem como. Exercício, como foi já bastante citado também. Então, gente, nós chegamos aqui ao fim da nossa aula, tá? Espero que você tenha aprendido bastante sobre o GH. Se você gostou e aprendeu um pouco mais sobre esse hormônio tão importante, não deixa de seguir a gente não no nosso canal, tá? A gente se dedica bastante e compartilha o vídeo. E não esquece de seguir a página também, tá? Do Instagram também, o Faciologia, onde a gente tem mais conteúdo sobre esse tema que foi disponibilizado. Beleza, gente? Brigadão por ter acompanhado aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Tamo junto!